Então vamos lá. Vamos falar sobre 3 coisas importantes do século XIX e as 3 estão diretamente ligadas aí à extinção, tá? Ao fim aí da era napoleônica. Primeira delas, a independência da América Espanhola. Então para pensar, né? A Espanha, ela foi invadida pelo Império Napoleônico e quem estava governando a Espanha vai ser o irmão do Napoleão, o José Napoleão Bonaparte. Então as colônias espanholas, elas primeiro que já foram organizadas de uma maneira fragmentada. Eram 4 vice-reinos. E isso já é um fator importante para entender que essa independência, ela vai aumentar mais ainda a fragmentação. Só que não é só isso que tem que se entender. Tem que se entender também, primeiro, né, que a sociedade colonial espanhola, ela tinha 2 classes ali que não se entendiam e é muito parecido com o processo da Inconfidência Mineira. Lá na América Espanhola você tinha os crioulos, que eram descendentes de espanhóis, só que nascidos na América, era uma elite colonial, nem todos os crioulos eram assim super ricos, e em compensação eles rivalizavam com os chapetones, que são aqueles que são elite também latifundiária, só que eles são nascidos na Espanha. Então, crioulos nascidos na América, chapetones nascidos na Espanha. E esse nascimento, essa origem deles, gerava, né, uma diferenciação política. Enquanto os chapetones podiam ocupar os melhores cargos, os crioulos não. E os crioulos enxergam, nesse momento conturbado da Europa, nesse momento de fragilidade da sua metrópole, uma chance. Não é à toa que o processo de dependência da América Espanhola, ele vai partir dos cabildos, que eram as prefeituras, né, das cidades ali da América Espanhola. Então são eles que vão organizar esse processo. Além de ter essa questão social dos crioulos que querem a sua autonomia, que querem o fim da exploração econômica, que querem uma igualdade política. Você tem a influência do republicanismo, já que a primeira nação, né, a ficar independente, implantar uma república, foi ali justamente a vizinha, os Estados Unidos, não a abolir a escravidão, isso foi o Haiti e isso também é importante. Então você tem o republicanismo vindo ali de cima, você tem suporte para essa ideia deles, suporte de quem? Quem que poderia estar apoiando essa ideia de independência? Primeiro os ingleses, igual os ingleses apoiaram a nossa independência, a nossa emancipação, também querem da América Espanhola. Querem mais é acabar com esses vínculos aí de pacto colonial. E também dos Estados Unidos. Não podemos esquecer, já que é século XIX, da doutrina Monroe, a América para os americanos, que era justamente a resposta dos americanos àquele exército da Santa Aliança, né, que foi um exército aí multinacional aí formado no Congresso de Viena, que além de ser um fator para os americanos apoiarem as independências da América, não porque, meus irmãos vão ajudar vocês, porque na verdade eles queriam afastar a influência europeia para garantir a influência dos Estados Unidos. Mas esse exército da Santa Aliança vai acelerar o processo, né, de independência da América Espanhola, porque o que eles mais querem é justamente se livrar. E daí vem essa junção de monarquias querendo restaurar os vínculos coloniais, exploração, sem chance. Juntando esses elementos aí que eu falei para vocês, tá? O apoio, a inspiração, a questão da sociedade, temos daí os líderes, né? Os protagonistas desse evento, que foram o Simão Bolívar e o San Martín. O Simão Bolívar, gente, ele, enfim, teve uma história, né, de infância bem triste, perdeu aí a mãe muito cedo e o pai foi morar com o tio, daí o tio era cruel, fugiu porque tinha mais vínculo com a tia, daí essa fuga fez com que o tio internasse ele numa escola mais rígida, e lá que ele vai ter essa educação, né, vamos dizer assim, maior. Ele era, né, um crioulo nascido na Venezuela. Ele vai, inclusive, ter condições de estudar na Europa. Então, como eu falei, é muito parecida com a história da Inconfidência Mineira, porque ele é um membro da elite colonial que vai até a Europa, na Europa vai ter contato direto, vai ali sugar as ideias iluministas e vai trazer de volta para a colônia. E esse cara, gente, ele é o cara que tentou promover o pan-americanismo. Então, ele queria a junção, né, de todas as nações de língua espanhola, cai fora Brasil, cai fora Estados Unidos,
católicas numa nação só. Esse era o projeto dele, e um projeto republicano, que ele deixou muito claro quando ele estava lutando, né, contra as elites. Ele participou do processo de independência da Venezuela, da Bolívia, do Equador, e ele acabou passando um tempo na Jamaica, e é lá que ele escreve a Carta da Jamaica, um documento bem importante, onde ele deixa claro esse pan-americanismo. Já o outro protagonista que estava liderando esse processo de organizar os cabildos, de organizar os crioulos, de resistir à dominação da metrópole ou a qualquer tipo de influência europeia, o San Martín, ele rivalizava com o Bolívar, porque o Bolívar ele era republicano, e já o San Martín ele tinha uma ideia de monarquia. Mas eles acabaram entrando num consenso e cada um ali no seu nicho conseguiu implantar as suas ideias. O importante é que teve dois grandes líderes com duas propostas diferentes, mas o líder que mais foi expressivo nesse processo foi justamente o Simão Bolívar. Essa independência da América Espanhola, ela vai gerar uma fragmentação, coisa que não vai acontecer aqui no Brasil, e isso graças, né, ao Dom Pedro I, tá? Mesmo com a Constituição outorgada, enfim, ele manteve uma unidade territorial. Aqui não. Aqui os crioulos não entraram em consenso, os cabildos começaram a rivalizar entre si, e isso vai fazer com que surjam várias nações. Surge Guatemala, surge Costa Rica, surge Honduras, então vai se fragmentando o que era antes uma só colônia, né, ou vários vice-reinos em vários países ali de língua espanhola. O outro evento que a gente tem que conversar é a Comuna de Paris. Só que para entender a Comuna de Paris, a gente tem que voltar, né, porque ela é de 1871, tem que voltar lá para a queda do Napoleão, em 1815. Então, em 1815, Napoleão, né, foi derrotado e foi exilado lá na Ilha de Elba. Daí acontece o Congresso de Viena, e esse Congresso de Viena estabelece o princípio da legitimidade, ou seja, esse princípio vai restaurar as antigas monarquias europeias. E na França, a antiga monarquia europeia era quem? Os Bourbon. O Luís XVI, que foi decapitado na Revolução Francesa, tinha 2 irmãos. Na falta de um, o cara tinha 2. O primeiro rei que vai ser colocado aí de volta no trono francês vai ser o Luís XVIII. Então vamos lembrar que não é Luís XVII, porque o Luís XVI teve um filho, um menininho, que participou lá do julgamento da Maria Antonieta, coisa triste, né? E morreu ainda criança. O Luís XVIII, ele vai governar de 1815 a 1824. Luís XVIII era um cara, assim, né, que, pelo amor de Deus, viu o irmão ser decapitado, não, assim, tentou dar grandes passos, né, no sentido de retomar a autoridade absolutista ou coisa parecida, apesar do Congresso de Viena ter essa pretensão. Fica muito claro isso com o Exército da Santa Aliança, que era justamente esse congregado de forças, né, europeias tradicionais, para acabar com qualquer movimento liberal. Basicamente era assim, impedir que uma nova Revolução Francesa acontecesse e que um novo Napoleão surgisse, espalhando por aí a ideia de república, igualdade de direitos, liberdade de expressão ou coisa parecida. Luís XVIII governou, de 15 a 24, morreu. Daí veio o irmão mais novo, o Carlos X. Gente, esse cara, né, parece que não aprendeu a lição. Ele viu, né, o irmão mais velho ser decapitado, ele viu o Luís XVIII, por exemplo. O Luís XVIII estava no trono, estava lá sentadão, bonitão, quando o Napoleão Bonaparte fugiu e teve o governo dos 100 dias. E ele se borrava de medo do Napoleão. Tanto que, assim, quando ele soube que o Napoleão tinha fugido da Ilha de Elba, ele nem esperou para saber onde é que esse cara tava. Já vazou, foi lá pra Inglaterra ficar bem tranquilo, porque o Napoleão tinha jurado ele de morte. Então, assim, fujão. Igual o Luís XVI tinha pensado em fugir, mas não fugiu, ele foi um fujão. E o Carlos X, pelo amor de Deus, viu o mais velho ser decapitado, viu, né, o outro irmão ali fugir do Napoleão Bonaparte, e quando assume o trono, tenta reinstaurar esse absolutismo. É óbvio que não vai dar certo. Eles já decapitaram uma vez, já fizeram outro, né, fugir com o rabinho entre as pernas. Então esse cara, quando ele assume, ele vai ficar de 24 a 1830 e ele vai acabar sendo derrubado pelas barricadas de 1830. Essas barricadas, elas foram organizadas em grande parte em Paris por um burguês chamado Luiz Felipe. O Luiz Felipe, que financiou, que organizou, a galera tirou o pavimento das ruas, fez mini quartéis generais e resistiu às tropas de Carlos X, que, seguindo a tradição da família,
Fugiu, foi-se embora, o povo conseguiu de novo, né, se libertar aí desse jugo aí dos Bourbons. Só que assim, né, olha que coisa surreal, eles expulsam o rei e colocam a coroa na cabeça de outro cara. Colocaram a coroa na cabeça do Luiz Felipe, que foi chamado o rei burguês. Só que esse Luiz Felipe aí, ele vai implantar o voto censitário, ele vai governar de 1830 a 1848. Porque como ele é burguês, as intenções dele são mais voltadas para a burguesia do que para o povo. E ele tinha a política dos banquetes, que era, assim, juntar, né, aqueles que tinham ali mais vínculos com ele e dava alguns privilégios. Ou seja, não tinha nada, né, de liberal aí nessa política do Luiz Felipe, mas até que durou bastante tempo, 18 anos. O problema foram as péssimas colheitas de 1840, que começou a gerar crise econômica, e a galera passando fome, e diminuição da produção de gêneros, e todo esse contexto econômico caótico, igualzinho aconteceu lá em 1789, motivou a galera a fazer contra ele o que ele organizou, que o pessoal fez contra o Carlos X, barricadas. Então, assim, ele provou do próprio veneno, né? Ele organizou as barricadas contra o Carlos X e o povo organizou contra ele. E o Luiz Felipe, seguindo a tradição que não era da família dele, mas ele estava no trono, pegou e pá, fugiu. Foi-se embora. Só que nesse ano de 1848, não foi só na França, tá? Que teve esse movimento contra a monarquia, contra conservadorismo, contra tradições antigas que tinham que ser aí extintas. Foi em todo o mundo, até aqui no Brasil. Em 1848 tivemos uma revolução liberal que foi a Revolução Praieira. Só que o ano de 48 vai ter movimentos na França, vai ter movimentos na Espanha, vai ter movimentos na Inglaterra, e é um conjunto de movimentos. Você tem aí movimentos tipo da França, né? De pessoas brigando contra um governo autoritário, um governo muito elitista. Só que você também vai ter movimentos nacionalistas, então reações em especial contra decisões do Congresso de Viena. E, além de liberais, além de nacionalistas, o ano de 1848 vai ser também marcado por movimentos socialistas. Então, o ano de 1848 é chamado de Primavera dos Povos, quando os povos se levantam em várias partes do globo, com várias, né, pretensões diferentes, só que ao mesmo tempo. Não teve ali uma grande mudança efetiva, mas mostrou que uma nova articulação política estava sendo engendrada. E quando eu falo socialismo, não é uma coincidência, tá? Tem um motivo para os operários estarem querendo, né, essa inversão da luta de classes, estarem querendo essa ditadura do proletariado, esse fim, né, da exploração burguesa. Foi justamente nesse ano de 1848 que o Marx e o Engels publicaram o Manifesto Comunista. Então tá tudo ligado aqui, né? Então, no meio dessa restauração Bourbon, no meio dessa história de continuação da Revolução Francesa, que é onde a gente precisa entender para chegar na Comuna de Paris, acontece esse evento ícone da história do mundo, que foi a Primavera dos Povos. Vou resumir, tá? Um conjunto de levantes liberais, nacionalistas e socialistas que marca aquele ano na Europa e no mundo. Tranquilo? Mas daí continuando, né? Mandou-se embora o tal do Luiz Felipe, o rei burguês. E na França, então, vai se formar a Segunda República Francesa, porque a Primeira República Francesa foi justamente durante a Revolução, quando eles fizeram lá, primeiro, né, a Convenção e depois o Diretório. Daí veio a Era Napoleônica, então teve aquela primeira experiência republicana, agora a segunda experiência republicana. Essa Segunda República Francesa, ela vai de 1848 a 1852. Você fala 48, 49, 50, 51, 50. Ué, mas que coisa curta, que república mais curta, o que aconteceu? Aconteceu que essa república, eles então, né, diferente do que tinham feito antes, lá na convenção, vamos lembrar que eram 9 caras que assumiam o executivo. Depois no diretório eram 5 caras. Então, por 2 vezes o conjunto não deu certo. E dessa vez, eles vão então adotar o modelo presidencialista. E quem que eles elegeram como presidente? Quem que foi o primeiro presidente dessa República Francesa, dessa Segunda República Francesa? Ninguém mais, ninguém menos
do que o sobrinho do Napoleão Bonaparte. Olha que coisa mais maluca, né? O Luiz Bonaparte. E esse cara vai dar um golpe. Esse cara vai dar um golpe quando tá terminando o mandato dele. Ele não quer sair do poder, tanto que o Marx, né, que tá ali vivendo naquela época, vendo tudo aquilo acontecer e falava, né, da história cíclica, da história se repetir, ainda escreve um artigo apelidando esse golpe do Luiz Bonaparte, que fez igualzinho o tio, plebiscito para legitimar o poder e aumentar a sua autoridade, vai chamar de golpe 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E o Luiz Bonaparte, então, torna-se o imperador Napoleão III. O cara dá um golpe e recomeça o Império Napoleônico. Napoleão III, porque o Napoleão Bonaparte teve um filho, que também morreu criança, mas que tinha recebido o título. E esse Napoleão III, é daí que vem o problema que vai começar, né, que vai gerar a tal Comuna de Paris. Bom, o Luiz Bonaparte, ele deu um golpe. Era para acabar o mandato dele, fechou a Assembleia, outorgou uma Constituição e começou uma ditadura. Ele vai governar de 1852 a 1870. Durante o governo dele, vai ser no governo dele que vai ser construído o Canal de Suez, lá no Egito, ligando o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Mas assim, a grande marca dele foi ter se metido, né, e acaba entrando numa guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, gente, foi justamente essa tentativa do Luiz Bonaparte de, olhando para o seu vizinho, que vai se transformar na Alemanha depois dessa guerra, imaginar que a Confederação Germânica estava enfraquecida porque estava dividida, eram 38 partes, e que ele podia usufruir desse momento de fragmentação política dos germânicos para, quem sabe, conquistar territórios e ser igual ao tio dele, imperador do mundo, que conquistou várias nações e assim por diante. Só que ele subestimou os prussianos, ele subestimou ali o primeiro-ministro prussiano, que era o Bismarck. E justamente ele criou o vínculo entre os prussianos, sendo esse inimigo externo. Essa guerra, ela vai ser péssima para os franceses. Primeiro que vai ter uma derrota humilhante na Batalha de Sedan. O próprio imperador Napoleão III, o tal do Luiz Bonaparte, né, que está aí governando o Segundo Império. Vamos lembrar que o primeiro império foi do Napoleão. Ele vai ser preso na Batalha de Sedan. É aqui que os franceses vão perder o território da Alsácia-Lorena, essencial, né, de minérios para sua indústria, uma das razões, né, do revanchismo francês que vai acarretar aí a Primeira Guerra Mundial. Olha onde é que a gente está chegando, né, a relação dessa guerra com a Primeira Guerra Mundial. E ainda por cima tiveram que assinar o tratado, que foi o Tratado de Frankfurt. Nesse tratado, eles tiveram seu exército reduzido a 30 mil homens. Eles tiveram, né, que pagar indenizações, eles tiveram que aceitar a festa dos alemães em Versalhes. Então, uma baita de uma humilhação. E quem assumiu o governo na França foi um conservador chamado Adolphe Thiers, um tradicional, enfim, autoritário, né, que vai dar início à Terceira República Francesa. Terceira República que daí vai ser interrompida lá na Segunda Guerra Mundial com a invasão de Hitler. Bom, o tal do Thiers vai ter que lidar com um movimento que vai começar em Paris. Você veja, a Guerra Franco-Prussiana foi vencida pelos prussianos sem terem tomado Paris. Os parisienses, que já tinham por 2 vezes feito barricadas contra governos autoritários que eles não concordavam, vão, pela 3ª vez, defender, né, de forma autônoma. A municipalidade vai defender aí contra os prussianos, e só por isso que Paris não caiu. Daí veio o Thiers e exigiu ali que eles entregassem as armas, que eles pagassem altos impostos para poder pagar a indenização para os prussianos. Só que a gente está falando aqui de 1870. E, né, o Manifesto Comunista já está muito, mas muito difundido. Em especial, não só isso, mas socialismo científico também. Então vai ter uma junção de várias camadas sociais que vão decretar ali uma autogestão municipal. Então olha que surreal. Foi o primeiro governo socialista municipal da história. Durante 72 dias, Paris foi autogerida pelos parisienses. Então as fábricas, elas vão ser comandadas pelos operários. Eles vão acabar com o serviço noturno, vão instituir
pensão para viúvas e órfãos, vão instituir igualdade entre homens e mulheres, vão colocar o serviço militar obrigatório para poder ali, né, defender essa revolução. Vão inclusive fazer um símbolo artístico aí, que era a origem do mundo, um quadro bem escandaloso aí para o final do século XIX. As prostitutas que iam cuidar dos orfanatos, destruíram em Paris um bando de símbolos imperiais, em especial estátuas, né, do Napoleão III. E essa comuna que durou 72 dias, que inclusive essa ideia de autogestão da cidade vai se espalhar por outras cidades da França, só vai ser sufocada porque o próprio Thiers foi pedir ajuda para o Bismarck. Foi pedir para eles, olha, não vou ter como conter, né, Paris, uma cidade aí de 800 mil habitantes, com 30 mil soldados que me sobrou em tratar de Frankfurt. Então eu preciso que você libere, que eu tenha mais soldados e que me devolva os soldados que ainda estavam lá prisioneiros. O Bismarck não só abriu essa exceção, né, do tratado que eles tinham assinado, mas também avançou com tropas porque não interessava que o vizinho tivesse ali uma revolta socialista. Resultado, mais de 20 mil mortos. Foi aquela chacina, aquele banho de sangue em Paris. E o Thiers, não contente, né, depois ainda vai tirar fotos, vai mandar que todos os corpos dos rebeldes fossem despidos, colocados assim em caixões simples, e fotografou aquilo e depois vai fazer a exposição com esses mortos. Por quê? Por causa do medo, né, que a sociedade europeia capitalista, a gente está entrando na segunda revolução industrial, na era do petróleo, né, na indústria química e elétrica e tal, que essas ideias socialistas não se divulgassem. Mas teve essa primeira experiência aí em Paris, dessa autogestão aí durante 72 dias. Tranquilo? Então, maravilha. Tchau para vocês.